Se você for de esquerda e não estiver preocupado com a desintegração da representação política no Brasil hoje, de partidos e, sabe, políticos de esquerda, é porque você não entendeu nada ainda. Eu já falei sobre esse assunto anteriormente, sobre o que está acontecendo, essa desconexão entre o discurso da esquerda e a população. Não pretendo repetir o que eu falei anteriormente, mas eu quero aqui observar com você esse fenômeno e compreender o que está acontecendo, porque ontem foi o segundo turno da eleição para prefeito no Brasil e, mais uma vez, se confirmou uma tendência que já havia sido indicada no primeiro turno, que é o encolhimento absoluto de representantes de esquerda nas prefeituras e no geral, na verdade, né? A gente já tem observado isso há anos, não é de agora, mas agora só está, sabe, acentuando a percepção de que alguma coisa deu muito errado, né? Em algum momento a esquerda fez uma curva errada aí e já não consegue mais atingir o eleitor. E aí o que acontece, por exemplo, só para pensar aqui num caso específico, né, vamos singularizar um caso aqui que foi de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, que estava na disputa no segundo turno entre Ricardo Nunes, que era o prefeito anterior e que estava vindo para a reeleição, e o Guilherme Boulos, que era o candidato da oposição e de esquerda, do PSOL. E aí o resultado final foi o seguinte, olha, o Ricardo Nunes foi eleito com 59,35% dos votos válidos e o Guilherme Boulos ficou em segunda posição com 40,65% dos votos válidos. Só que quando você observa o número de votos, né, e aí vem o dado mais assustador, mais bizarro, eu acho que é aí que entra, sabe, a grande surpresa, e eu acho que demonstra o que eu vou falar aqui, serve como a prova do que eu vou falar aqui, é o número de votos que o Guilherme Boulos teve em relação aos brancos, nulos e abstenções. Na verdade, se for pegar essas pessoas que não votaram ou que não quiseram, sabe, escolher um candidato, o Guilherme Boulos ficou em terceira posição. Olha só esses dados que é assustador. O Nunes teve 3.393.000 votos. As abstenções, só pessoas que não saíram de casa para votar, foram 2.940.000 pessoas que não foram votar. Nulos, 430.000, brancos, 234.000. Só que você tem quase 3,5 milhões de pessoas que não foram votar. Ou seja, mais do que os votos que o primeiro colocado teve. Olha só que absurdo. E o Boulos com 2.300.000 votos, praticamente. Então, assim, mais pessoas não quiseram escolher um candidato do que escolheram entre o Nunes e o Boulos. Só as abstenções foram mais do que os votos que o Boulos obteve. Então aqui você tem uma demonstração aqui daquilo que eu pretendo defender nesse vídeo hoje, que é, em parte, a descrença das pessoas, dos eleitores em relação à política institucional, a descrença delas em relação aos políticos, a descrença delas em relação ao discurso político. Esse é um ponto importante, esse é um ponto fundamental. Mas também o segundo ponto é como você não pode esperar, aqui eu falo da esquerda, né? Você não pode esperar passar anos achincalhando as pessoas, chamando de fascistas, de nazistas, de racistas, de homofóbicos, de transfóbicos, de ignorantes, né, de pessoas que não sabem votar, de manipulados, de gado. Você não pode passar anos chamando essas pessoas, sabe, de rótulos, rotulando essas pessoas de maneira pejorativa, desqualificando essas pessoas como se elas fossem um bando de ignorantes, estúpidos que não sabem escolher. Você não pode passar anos fazendo isso e quando chega no momento da eleição você pedir voto para essas pessoas. Você não pode fazer isso. Você não pode subestimar a inteligência das pessoas e depois, sabe, esperar que elas caiam na sua conversa, que elas caiam no seu argumento, que elas caiam na promessa de que você pretende melhorar a vida dela. Não tem como fazer isso. Você já alienou essa audiência, você já alienou esse eleitor, você já repeliu essa pessoa, você já jogou essa pessoa para o campo oposto, que é o que melhor faz a esquerda, é repelir as pessoas e jogar para o campo oposto. É de criar esses inimigos e jogar para o outro lado, que é o jogo da polarização política, é um jogo binário, é um jogo maniqueísta, né? Estou do lado certo da história, você não, você é o fascista, você é o nazista. Então, ao fazer isso, você está jogando no colo dos adversários ou no colo da despolitização pessoas que poderiam até simpatizar com a sua causa. E aí você tem do outro lado grupos, né, ou a extrema-direita, que abraçam essas pessoas. Você é fascista, você é nazista, você é racista, homofóbico, transfóbico, o que quer que seja. Então vem pra cá que a gente te acolhe. Porque a gente sabe o que é ser perseguido e discriminado pela esquerda. E aí, nesse ressentimento, sabe, nessa sensação de ter sido chutado pelas pessoas, porque não cumprem as expectativas da cartilha ideológica desses grupos, essas pessoas, elas migram porque elas também têm preocupações e elas não são tão ignorantes quanto você imagina.
Elas também sabem o que elas querem. Eu falei isso anteriormente, né? O descolamento entre o discurso da esquerda é porque ela acha que sabe quais são os interesses das pessoas, mais do que as próprias pessoas que estão sendo representadas. Então, foram chutadas, as pessoas foram chutadas, elas foram jogadas para o outro lado e foram acolhidas e estão se sentindo bem desse outro lado. Até porque estão dialogando com seus valores religiosos, seus valores sociais, suas expectativas profissionais de sucesso e assim por diante, que são valores criados culturalmente, que são valores inculcados por um sistema capitalista brutal, de fato, que são valores que são compartilhados por essas pessoas e que a esquerda tende a menosprezar, a subestimar e a desqualificar. Então, você tem uma desconexão, como eu falei, entre o discurso político da esquerda e a realidade das pessoas. E é claro que isso vai ser representado nas urnas. É claro que isso vai eleger candidatos da extrema-direita, assim como vai acontecer lá nos Estados Unidos, né? Quando o Joe Biden desistiu da campanha eleitoral e a Kamala Harris assumiu, houve um grande entusiasmo e as pesquisas apontavam que ela tinha grande chance de ganhar do Trump. Já não é mais o cenário. A eleição dos Estados Unidos será em breve e está muito empatado e tem grandes chances do Trump voltar para a presidência. E aí no Brasil o que você tem, né? Você teve a eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro não se reelege porque foi a rejeição ao Bolsonaro. Quem ganhou não foi o Lula, foi a rejeição ao Bolsonaro. Tanto que a eleição foi super apertada. Pelo governo do Bolsonaro, o modo como ele governou, o que ele dizia, as atrocidades que ele cometeu, era para ele ter sido escorraçado da presidência, sabe, com recorde de votação. Sabe, jogar para fora esse cara, jogar no lixo da história. Mas não, a eleição foi super apertada e o Lula ganhou por um percentual mínimo contra o Bolsonaro. Então isso já indicava que a esquerda já não era mais aquele retrato do passado como a gente imaginava, né? Eu imaginava que seria uma eleição, sabe, histórica e demonstrativa do repúdio ao Bolsonaro, mas não foi isso. E aí você tem hoje, né, um presidente enfraquecido, você tem um Congresso que é majoritariamente conservador, de direita, com muitos representantes da extrema-direita lá, você tem agora prefeituras em peso alinhados à direita, governadores alinhados à direita, ou seja, o cenário é esse. O cenário é um presidente de esquerda totalmente cercado por figuras da direita. E não dá para imaginar, numa próxima eleição presidencial, que isso não vá se repetir, que a gente não vá ver um outro nome chegando à presidência, superando inclusive o Lula. Então, assim, a gente pode esperar sim que esse cenário vá seguir nessa linha, porque a esquerda está desmoralizada. Está desmoralizado em parte porque há uma construção do imaginário contra a esquerda, isso não é um fato também, na mídia, sabe, na população, nos políticos, isso e nas igrejas também, né? Existe essa construção do imaginário negativo em relação à esquerda, mas também por esforço próprio. A esquerda se esforça para ser rejeitada, a esquerda se esforça para repudiar as pessoas, para repelir as pessoas. Isso é uma coisa diária, a gente observa isso aqui essa semana, né? Vídeo que eu fiz aqui sábado. A esquerda se esforça para isso, esforça para jogar para outro campo qualquer pessoa que discorde daquilo que eles acreditam. Então é um esforço consciente, quer dizer, eu imagino que seja consciente, né? Não sei se esses expoentes intelectuais da esquerda são tão burros assim a ponto de não compreender o que eles fazem. Então eu imagino que seja um esforço consciente de tentar demarcar o território e assim repelir as pessoas. Inclusive a própria tendência que a gente observa agora de surgimento de figuras da esquerda radical também já é uma reação a essa esquerda institucional que frustrou a expectativa das pessoas, né? Então assim, você tem um governo de esquerda que não está atingindo aquilo que se esperava desse governo, e aí você começa a ter uma reação negativa no interior da própria esquerda de pessoas que estão insatisfeitas com o governo de esquerda, e aí olha só, isso aqui não é esquerda, eu sou esquerda. Então vai gerando uma radicalização contrária que é muito menor ou infinitamente menor do que o que acontece pro outro lado, pro outro campo. Pessoas que eram moderadas, que eram centristas, que eram indecisas, que eram, sabe, não muito engajadas, elas foram debandeando para a direita, até porque se junta, né, ao discurso religioso, como eu falei. Então, assim, você tem um crescimento exponencial de neopentecostais, de evangélicos e assim por diante, e o discurso oficial dentro das igrejas também é um discurso bastante conservador. A esquerda até dialogou com essas bases no passado, basta pensar, por exemplo, Marco Feliciano apoiando a campanha da Dilma, isso no passado, né, mas também alienou esse eleitor. Também jogou para o outro lado esse eleitor, então você tem uma tremenda massa de brasileiros insatisfeita, em grande parte com a política no geral, não acredita na política, é uma descrença generalizada que gera um espírito antissistêmico que vai alimentar figuras como o próprio Bolsonaro ou como o Pablo Marçal, gera esse espírito de repulsa política, mas também gera ainda também, ou paralelamente a isso, um repúdio à esquerda, que não cumpre o que promete, ou que promete coisas que não dialoga com a população, e aí vai gerando esse cenário atual, que é um cenário desalentador, e que não será revertido enquanto não houver uma redefinição, brutal do modo como a esquerda dialoga com a classe trabalhadora, com os mais pobres, que fale com a população de um modo que, atenda às demandas dessas pessoas e não tente criar demandas para essas pessoas a partir de teorias obsoletas. Aí é o ponto, né? É compreender o que as pessoas querem e
convencer essas pessoas que você é capaz de fornecer isso para elas. Representar as pessoas. Acho que esse é o ponto, né? Acho que isso que a esquerda não compreende. Ela quer tutelar as pessoas, não compreender as pessoas, não representar essas pessoas. Ela quer criar uma nova sociedade, e quem parece que nem sequer é a ambição de muita gente. Então esse cenário aqui, como eu falei, é isso, né? Esse cenário desalentador, é um cenário no qual o Boulos fica em terceira posição, atrás de abstenções. Mais pessoas preferiram não votar do que votar no Boulos. E é claro, se você pensa nessa massa de pessoas, né, quase 3,5 milhões de pessoas que votaram branco, nulo e não foram votar, isso reverteria muitos resultados eleitorais. Tanto em cenário municipal quanto em cenário nacional. Se as pessoas se engajassem, estivessem dispostas, acreditassem na política e acreditassem no processo democrático, que também é sabotado por figuras da esquerda, né? Muita gente vai dizer, não, a democracia burguesa não funciona, não sei o quê. E isso leva, inclusive, também à despolitização das pessoas. Se não funciona, por que eu vou lá votar? Se essa democracia aqui é cagada e é manipulada, por que eu vou, sabe, me movimentar, me mobilizar para tentar eleger alguém em quem eu acredito? Não vai fazer. Não vai fazer, porque eu vou esperar um dia a revolução acontecer. Bem, aí é isso, né? Então, assim, eu imagino que a gente possa esperar ainda um cenário muito mais sombrio para a próxima eleição presidencial, porque essas forças estão organizadas, elas estão organizadas de maneira internacional, tanto que a gente já falou muitas vezes aqui sobre a Internacional Populista, que era um movimento coordenado entre 30 partidos pelo mundo para reforçar essa agenda populista de extrema-direita, ou seja, eles estão organizados. Há grandes chances do Trump voltar à presidência, o que vai gerar uma nova onda de partidos e políticos populistas chegando ao poder pelo mundo, ou seja, foi um breve respiro democrático nesses últimos anos, com a eleição do Lula, mas isso já vai ser revertido. Com a eleição do Lula e com o Biden, isso já vai ser revertido rapidamente, e aí a gente pode imaginar aí uma piora tremenda no discurso público, na qualidade do discurso público, no modo como esses políticos comunicam, no modo como eles usam as redes sociais, que é outro agravante também, né? Que é essa ferramenta que a gente utiliza aqui, que só acentua as diferenças, que só polariza as pessoas cada vez mais, que só, sabe, insula as pessoas em grupos dogmáticos e que torna as pessoas incapazes de ouvir o outro lado, incapazes sequer de prestar atenção no que o outro está dizendo, porque se ele diz uma coisa que eu discordo já é um inimigo. Só para citar um caso aqui bem engraçado, né? Assim, bem rapidamente, só para encerrar esse vídeo. Ontem eu publiquei um vídeo aqui mostrando os livros que eu estava lendo, né? E o fato de eu ler um livro qualquer que seja não quer dizer que eu concorde com o conteúdo daquele livro, né? Óbvio, né? Óbvio. Você vê um filme não quer dizer que você concorde com aquilo que está sendo dito. E aí eu lendo aquele livro, daí alguém falou assim, eu perdi tantos minutos da minha vida vendo a biblioteca de direita do Henry. Cara, isso aqui é tão inacreditável, porque até para você confrontar ideias contrárias, até para você confrontar aquilo que você discorda, você precisa saber o que a pessoa diz. Não há a possibilidade de você ter um debate inteligente, racional, sabe, qualificado contra uma posição contrária, se você não sabe o que a pessoa diz realmente, se você só taca espantalhos, se você só taca o meme. Então, assim, para você compreender o que liberais dizem, você tem que saber o que eles estão dizendo de verdade, não aquilo que você, sabe, pensou na rede social, pensou lá num corte de 2 minutos no Twitter, não. E esse é um esforço que sequer é feito pelas pessoas, né? De sequer parar e prestar atenção no que foi dito, de sequer ouvir realmente o que foi dito, em vez de você, sabe, ouvir as vozes do próprio umbigo dizendo, olha só, esse aqui é um inimigo, eu não posso parar para ouvir essa pessoa. Nem sequer esse esforço é feito. Nem sequer é feito esse esforço de ouvir o outro, de ouvir o trabalhador, de ouvir o pobre, para saber o que eles querem. Não é feito esse esforço. É feito o esforço contrário, né? Eu sei o correto, eu estou do lado certo da história, né? Repetindo aqui, eu estou do lado certo da história e eu sei o que as pessoas têm que fazer para poder me seguir rumo a esse mundo perfeito que eu idealizo. Ou um mundo melhor, né? Mundo melhor. Esse giro à direita que aconteceu nos últimos anos é culpa de todo um sistema que é problemático, mas também tem uma culpa enorme de partidos, de figuras, de representantes, de intelectuais de esquerda que não compreenderam a marcha dos tempos, que não compreenderam o descolamento do seu discurso em relação às pessoas e que fizeram, como eu falei, esse esforço consciente de repelir as pessoas. Eu já falei isso anteriormente e vou repetir, que a esquerda se tornou repelente, e repelente por muitas razões. Algumas delas que foram demonstradas essa semana aqui no canal. Bem, me digam aqui o que vocês pensam sobre essa história, como é que vocês observam isso, né? A vitória do branco, do nulo, da abstenção em relação a Nunes e Boulos, né? Ou seja, mais pessoas resolveram não votar, não escolher ninguém do que escolher 2 candidatos que elas abominam. Como é que você entende isso? Como é que você percebe esse cenário aqui? Se te dá algum tipo de esperança de reversão no futuro? Se você observa algum tipo de reação de grupos de esquerda no sentido de alterar esse cenário no futuro próximo? Que bom que você é otimista, mas me diga no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro, dá uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais.
Tchau. Você não compra as coisas com dinheiro, compra com o tempo que você usou para gastar esse dinheiro. Quem falou isso foi Pepe Mujica, e a gente vai lançar um documentário exclusivo sobre Pepe Mujica no dia 31 de outubro, às 8 horas da noite.